Quando eu descobri que eu era intersexo, né, eu fui atrás da visibilidade intersexo, que era uma página que a Dione administrava, e fui atrás de Thaís, que me acolheu. Eu não sabia nada sobre a letra I. E isso faz parte da minha vida, né? Então o movimento intersexo faz parte da minha vida. Eu fui cirurgiada quando eu era criança 3 vezes, né? Quando eu nasci, aos 6 anos e aos 12. E eu tô adorando esse evento, porque esse evento é alegre. E a Thaís trouxe alegria, né, para as nossas vidas hoje, para uma pauta que na verdade não é tão alegre. Uma pauta de mutilação. Uma pessoa, ela nasce na condição de intersexo quando ela nasce com características congênitas de variações entre o sexo biológico. Ou seja, o que seria isso na prática, né? Dentro, né, da nossa sociedade, é considerado o sexo masculino, né, que seria o macho, a seguinte congruência, né? Cromossomos, né, o cariótipo com resultado XY, a criança ter testículos, pênis, próstata, e ela, na puberdade, né, desenvolver hormônios ali para virilização, né, que seria um desenvolvimento das características sexuais secundárias, né. Aí o que seria uma fêmea, né, uma pessoa do sexo feminino, sexo biológico feminino, né, é uma pessoa com cariótipo XX, vai ter ovário, vai ter vagina e na puberdade desenvolver as características sexuais secundárias, né, como menstruar, desenvolver os seios e por aí vai. A pessoa intersexo, ela vai ter qualquer variação nessas características biológicas, ou seja, um bebezinho que nasce ali com pênis, mas sem testículo, né, é um quadro ali pela medicina considerado pseudohermafrodita. Um bebezinho que nasce ali, por exemplo, né, com pênis e vagina, né? Um bebê que nasce com um ovário com características ovo-testiculares, que seria, né, falando de forma simples, uma mistura de ovário com testículo. O que é importante a gente estipular? Que existem várias chamadas pela medicina de síndromes dos cromossomos sexuais, né, que vão trazer uma vivência, né, onde o corpo não tenha características exatamente só femininas ou só masculina, né, por isso que é intersexo, né, entre o sexo macho e fêmea tem uma grande variação, um grande espectro, né, de características corporais, e essa vivência, né, de estar numa sociedade binária que compreende a existência só de 2 sexos, né, nomeados de masculino e feminino, né, vai fazer com que essa pessoa tenha um impacto, né, logo ao nascimento, ou na gestação, ou ali na adolescência, algumas condições que se descobrem só na adolescência ou na vida adulta. E isso se chama intersexo, né, essa vivência, né, que entre o sexo masculino e feminino. Essa sequela, né, que a gente fala como a marca do corpo da criança que nasce com a genitália atípica, né? Ou seja, para a medicina, atípico é aquilo que está numa curva gaussiana, uma curva de distribuição na população, é um evento raro. E a gente tem esse hábito, né, nas ciências biomédicas de eleger ou identificar o que é normal, o que é aquilo que é prevalente. Então, essa atipia é tudo que, por mais estranho que pareça, mas a leitura biomédica, ela é padronizada a partir de um conjunto de saberes históricos constituídos, que a gente tem que disputar nesse nível, nesse lugar, para a gente desfazer essas réguas das categorizações de normalidade. Onde eu quero chegar? Para mim, conviver e aprender com o movimento intersexo, foi uma maior escola de vida e profissional que eu tive. Mas vale lembrar que várias condições, inclusive de ambiguidade genital ou de ambiguidade hormonal, não tem diagnóstico fechado, são de causas idiopáticas. Então, essas pessoas ficam irreconhecidas. Um transtorno sexual identificado. Tipo, não é identificado qual que é o caso da pessoa, então eles colocam um transtorno sexual, porque é chamado de transtorno sexual, ou chamado de
uma aberração, né, uma anomalia, isso vem no diagnóstico, assim, que é algo que a gente tem tentado mudar, porque a gente não é anomalia, né, gente? Em nenhum transtorno, né, em nada disso. Quando nós falamos de seres humanos, nós estamos falando de pessoas que são cercadas de signos sociais e de uma vivência em comunidade e sociedade. E nomenclaturas desse porte geram, sim, discriminação e marginalização. Então, sim, tem que se pensar na nomenclatura que nós vamos usar em humanos. Então, a biologia ela não pode estar por si só. Ela tem que estar, assim, baseada em estudos culturais, também estudos médicos, mas todos esses estudos têm igual valor e peso. Enquanto a gente não ter essa devida consciência, nós não vamos fazer uma medicina humanizada e voltada para o ser humano, e sim para atender instituições de poder e controle, seja o próprio CFM, seja a própria política, ou seja próprios agentes de poder que querem controlar por meio de motivos religiosos ou N motivos. Penso que algo que a gente consegue, talvez em unanimidade aqui entender, quando a gente fala dessa questão do diagnóstico, nós, né, eu enquanto assistente social no serviço, as pessoas enquanto ativistas, eu acho que, e vocês também enquanto médicos que procuram sempre atualizar essa visão, os termos, as condutas, né? Não só a partir do livro e do que ali está escrito, mas a partir da humanização desse processo, é entender que sim, os diagnósticos eles são importantes, porque eles vão salvar vidas muitas vezes, mas entender que aquela pessoa não é um diagnóstico. Então, uma pessoa ela pode descobrir que é intersexo, né, na vida adulta, na velhice, ela pode morrer sem saber que é intersexo, pode se descobrir que um bebê é intersexo logo no pré-natal, no nascimento, na adolescência, então qualquer fase da vida. Isso vai variar muito conforme a condição de intersexo que tem. Algumas condições são mais visíveis, então, por exemplo, quando se tem ali um genital que é chamado um genital atípico, um genital diferenciado, muitas vezes já é visível em exames de imagem logo ali no pré-natal. Aí o que pode acontecer também? Ter características apenas internas de variação, né, corpórea, que podem ser descobertas ali na adolescência. Por exemplo, uma pessoa, né, que nasce XX, tem vagina, mas tem um ovo testes ali, né, uma questão assim. Ou outras condições, por exemplo, uma pessoa que nasce com pênis e chega na adolescência, são casos que a gente já recebeu, né, na ABRAE, e começa ali a ter cólica, sangrar, fazendo xixi, aí vai para o hospital achando que era uma cólica renal, que tinha um cálculo renal, faz um ultrassom e descobre que tem útero, ovário e está menstruando pelo pênis. Então, a gente tem que pensar ali, né, uma sociedade completamente estruturada, uma forma binária de se ver sexo e gênero, que não debate a existência de corpos intersexo. Imagina para esse adolescente um impacto de se descobrir tendo um ovário, um útero interno. E a gente tem casos de pessoas com 70 anos que descobriram que era intersexo, porque nunca tinham feito um exame de imagem, aí teve um AVC, precisou fazer uma ressonância e descobriu ali, né, em alguns exames, alguns check-ups. Então a gente vai ter muito conforme a condição, se ela é mais interna, ou muitas mães de intersexo que descobrem que são intersexo também quando tem 1, 2, 3 bebês intersexo, aí vai fazer exame genético, aprofundar alguns exames hormonais e descobre que tem uma condição também intersexo. Então, a condição intersexo, ela tem vários espectros. Eu lembro que quando a gente ia discutir sobre a questão intersexo, eu, né, com todo perdão a pessoas que discordam, sempre disse, olha, mas não há impedimento jurídico para a existência de pessoas intersexo por aí. O Brasil registra homens e mulheres, macho e fêmea, por costume. Não há nenhuma lei dizendo, no Brasil, registra-se homens e mulheres. A lei diz, registra-se sexo. Né? E eu falei, o que é o sexo? O sexo a gente está falando sobre uma construção sociológica, política, de gênero. Então, eu falei, a gente não tem que pedir uma legislação, não tem que pedir para que seja reconhecido lá um termo intersexo, né? Não um termo ignorado. Mas, então a gente está falando sim sobre política, para pedir para falar sobre esse espaço de reconhecimento desses corpos que não estavam ali presentes. Porque a gente estava discutindo uma questão de registro de pessoas que existem, porque existem, né?
O Dan existe, todo mundo que está aqui, a gente existe, o cara existe. E um ministro começou já falando que, claro que a relatoria tinha que ser uma relatora, mas já estava falando que era uma mulher. Tudo bem, vamos deixar passar. O ápice foi quando ele falou que pessoas intersexo deveriam poder a questão do aborto, porque a gente não ia conseguir ter um desenvolvimento cognitivo perfeito. Né? Aí depois que eu acertei todas as... Quando foi minha hora de falar, eu deixei todo mundo falar. Todo mundo falar. Eu falei, ó, eu preciso falar algumas coisinhas aqui. E aí fui falando de todas as situações sem apontar para ele, óbvio, porque a gente não podia criar uma briga com o ministro, né? E no final eu perguntava, o senhor não acha que a minha defesa não está boa? Acha que o meu trabalho está técnico o suficiente? Concordou. Falei, então, eu sou uma pessoa intersexo, eu sou advogado, estou aqui. E aí, você acha que a gente não tem condição cognitiva perfeita para poder ter um desenvolvimento? Então foi por isso que a Thaís comentou que foi tão pesado. Porque a gente está ali, era eu falando e a lágrima escorrendo. Mas eu fingindo que estava tudo bem. Mas eu estava extremamente acabada por dentro. Era tipo, como se a pessoa que eu tanto li vários livros e adorava, digamos assim, achava que eram pessoas que eram gênios jurídicos, estava tudo caindo por terra, porque eram pessoas que não estavam nem reconhecidas como ser humano. A questão intersexo, ela arranca o chão de todo mundo. E eu penso isso, né? E aí, eu lembro até hoje, o Wagner falando, Thaís, mas não tem como, eu tenho sim, eu tô indo pra casa do meu filho, ele tá aqui. Então, assim, porque as coisas são muito mal explicadas também, para os pais de intersexo, para a pessoa intersexo. E aí, eu começo a pensar uma coisa que foi muito importante para mim pro Shea, quando a gente ficou falando de mutiladores, e a Mila, muito corajosa, eu nunca vou esquecer isso, marcou minha vida, levantar a mão. Eu sou cirurgião pediátrica. Eu sou essa mutiladora que vocês estão falando. E eu nunca tinha visto nesse aspecto. E ela super mexida. E a gente desmontou, ficou sem reação, paramos e... Nossa! Mudou o jeito de eu pensar, né? O intersexo foi para a visibilidade. Se vocês não falarem, a gente nunca vai entender. Porque assim, o que eu leio no livro são dados números. Tem lá uma proporção de pessoas que têm ali disforia de gênero. Então, eu só compreendi a existência desses corpos quando eu vi um corpo. Eu vejo, ela existe. Então a gente tem que começar a olhar, ter uma escuta para todos, né? E aí foi quando eu começo a trazer muito, gente, vocês acham que a mãe de vocês, junto com os médicos, falaram, eu odeio esse bebê, vamos arrancar o genital dele? Não foi assim. Não foi muita lágrima, muito choro, muito desespero. O que é o melhor para fazer? Meu filho vai sofrer discriminação, ele vai ser morto, ele vai ser linchado, ele vai ser estuprado, ele vai ser rejeitado. E é assim que vem. Então, assim, foi com muito sofrimento já. E as mães, cadê as mães? Chamei várias. Elas são tão silenciadas pelo sistema, pelo poder médico e depois pelos seus filhos. Isso dói. O quanto elas têm depressão, a culpa é sempre delas, porque elas são mulheres e elas são mães. Então isso precisa ser falado. A culpa sempre é das mães. Então, a dificuldade que a gente passa na maternidade ou na paternidade LGBT é que as pessoas de fora sempre têm uma questão para nos diminuir ou tirar o nosso espaço. Que eu consegui ter essa conquista, né, de ter 2 mães no registro da minha filha. Mas aí a pergunta em qualquer local, seja médico, ou seja familiar, mas olha, você não é a mãe. Mas e todo o histórico, do início lá até o dia de hoje, essa batalha? Eu acho muito triste quando as pessoas descaracterizam uma mãe intersexo, ou uma mãe trans, ou uma mãe
seja o que for, porque é o que o pessoal faz, né? Os meus familiares, às vezes, querem me chamar pelo nome antigo, né, de registro inicial. E a minha filha vira e fala, não me chama minha mãe assim, porque o nome dela é Maiara. Uma criança de 6 anos fala isso para um adulto. A ativista inglesa, né, ela mora lá em Oxford, que é a Valentino. Ela criou, né, essa bandeira, é uma ativista intersexo, e ela coloca aqui, né, na frente a bandeira intersexo. E aí, no ano passado, a gente, né, da Associação Brasileira Intersexo, né, saímos na abertura da parada, né, pela primeira vez, a Parada do Orgulho de São Paulo, que é a maior parada do mundo, ia ter na abertura as pessoas ali da ABRAE, né, com a bandeira intersexo, né, graças a, né, o pessoal do Mães pela Diversidade, que nos convidou para estar lá, para trazer visibilidade, né, para a pauta intersexo, que é tão invisibilizada. A gente pôde estar na frente, na abertura da parada, tivemos uma grande visibilidade com isso, mundial. E a Valentino enviou essa bandeira, que é a bandeira original, né, da Inglaterra, para essa bandeira estar na abertura ali da parada. Então estivemos com essa bandeira, com a bandeira intersex, que está aqui também, né, na abertura da parada. E conseguimos dar uma grande visibilidade. Inclusive, eu tenho muito orgulho, porque a Valentina mandou até uma cartinha, né, autografada, assim, me dedicando nessa vitória, né, da bandeira, né, inclusiva, e proporcionando grande visibilidade à intersexualidade. Então, eu acho muito melhor a gente pensar em singularidades. Corpo intersexo é singular, eu não conheço uma pessoa intersexo que seja igual a outra. Então, pensar a saúde da pessoa intersexo é algo complexo. E o grande problema da questão intersexo é a gente, quando nasce, ser inserido apenas em 2 formas de corpo. Corpo macho ou corpo fêmea. Se não existisse esse padrão macho ou fêmea, ser intersexo não seria problema nenhum. Qual o problema de ser o que se é? Eu nasci em 1981. A minha primeira cirurgia, ela aconteceu quando eu tinha 8 meses. Eu não tinha nem 1 ano de idade ainda, quando eu fui submetida à minha primeira cirurgia. Naquele momento, os médicos decidiram que eu deveria ser uma menina. Mas no meu processo de desenvolvimento, né, no meu processo de autoidentificação, eu não me entendi uma menina, né? Eu não me entendi um menino também, né? Hoje a gente tem a palavra não binário, mas naquela época ela não existia, né? Na época da minha adolescência, a gente ainda não tinha esse termo, né? Mas o que eu sabia com toda certeza é que eu era diferente do que as pessoas esperavam que eu fosse, diferente de outras pessoas que eu conhecia, né? E eu carreguei comigo isso, essa diferença, esse lugar de não lugar, por muito tempo, né? Eu cheguei na minha fase de jovem adulto quando finalmente eu descobri aonde que estava essa diferença em mim. Porque aí a gente falou muito das cirurgias, mas junto com essas cirurgias acompanha também um tabu. Hoje isso tá sumindo, tá passando, né? Esse tabu em cima de sexualidade, identidade de gênero. Mas lá em 81, quando eu nasci, as pessoas falavam menos sobre sexo, menos sobre sexualidade, e certamente as pessoas não falavam sobre intersexo. Na época, a gente não tinha nem os diagnósticos que a gente tem atualmente. A gente tinha 3 categorias lá, que era pseudo-hermafrodita feminino, pseudo-hermafrodita masculino e hermafrodita. Eu recebi o diagnóstico de hermafrodita. Só que esse diagnóstico, meus pais foram orientados que eles não deveriam falar comigo sobre isso. Então, isso foi, essa parte da minha história, de quem eu era, foi ocultado de mim. O meu corpo, que era atípico, o meu genital, que era atípico, foi cirurgiado. Então, partes do meu corpo foram tiradas de mim, antes que eu pudesse opinar se era isso que eu queria, antes que eu pudesse ter a oportunidade de conhecer o meu corpo da forma que ele veio ao mundo. E eu carreguei comigo toda a dor relacionada a isso. Eu tive muitos problemas com depressão, eu tive muitos problemas em me relacionar com outros,
Porque o que eu aprendi na minha socialização é que isso era um tabu. Eu não deveria falar sobre isso. E como que eu ia chegar e me relacionar com outro ser humano? Outro ser humano, na hora que me visse, que visse meu corpo, ia entender que eu sou diferente. Eu tinha espelho, eu me via em casa, eu sabia que eu era diferente. Como que eu ia criar esse laço se eu não podia falar disso? Então, foi uma história muito dolorida, em cima de uma premissa desnecessária. A gente não precisa, não tem nada de errado com um corpo ser diferente da expectativa de macho e fêmea. O que está errado é a gente não aceitar essas crianças que nascem assim e querer que elas se enquadrem nessas caixinhas e atendam essas expectativas. E eu não falo isso pensando que não tem uma dor para a família. Eu entendo que é dolorido para uma mãe ouvir de um médico: seu filho, sua filha nasceu diferente. Eu entendo que tem essa dor do lado das famílias e que é difícil para as famílias trabalharem com isso. Às vezes, junto com esse diagnóstico, chega a solução. A gente faz a cirurgia e seu filho, sua filha vão ser um menino ou uma menina perfeitamente normal. Então, eu proponho aqui, eu deixo esse convite para todos que estão nos assistindo, para todas e todos que estão nos assistindo, que nós, como cidadãos que vivemos na nossa sociedade, aqui no nosso Brasil, que a gente pense em encarar essa situação de uma forma diferente. Não de mudar os corpos dessas crianças, mas de mudar a forma que a gente pensa sobre isso.